começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o Tribunal do Júri. O artigo 5º reconhece a instituição do júri, com a garantia da plenitude de defesa e do sigilo das votações. A Constituição também determina a soberania dos vereditos e diz que o Tribunal do Júri é para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. E para falar sobre o Tribunal do Júri, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a promotora Vivian Caldas, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Também vamos conversar com Jason Barbosa, advogado criminalista. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Vivian, gostaria que a senhora começasse explicando para a gente como é que é o procedimento em um tribunal do júri, como é que o julgamento acontece. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar do programa e explicar um pouquinho também como é que funciona esse procedimento. Na verdade, são sorteados membros da comunidade onde ocorreu o fato criminoso, né, um crime doloso contra a vida, e esses membros, eles vão compor um conselho de sentença composto por 7 pessoas. E essas pessoas que irão decidir o destino daquele denunciado ali no dia do julgamento. Doutor Jason, e todo crime contra a vida é julgado pelo júri? Todos os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. É o homicídio, o infanticídio, o induzimento ao suicídio e também a provocação de aborto por terceiro contra a vontade da paciente. E pessoas comuns decidindo o futuro de pessoas acusadas de crimes contra a vida. Assim é o Tribunal do Júri, também chamado de Júri Popular. Uma iniciativa da Promotoria de Justiça de Planaltina, cidade próxima à capital do país, já levou mais de 3 mil alunos de escolas públicas para assistir julgamentos de crimes dolosos contra a vida e aprender como funciona o Tribunal do Júri, coisa que muita gente desconhece. Eu acho que é aqueles voluntários, né? O senhor sabe o que é um Tribunal do Júri? Não sei não. Não sei, da justiça, alguma coisa assim? Quem não tem ideia do que é o Tribunal do Júri não sabe o poder que as pessoas têm nas mãos para decidir o futuro de um assassino. O júri popular é composto por 7 cidadãos comuns, sorteados no dia do julgamento. Casos de grande repercussão, como o da menina Isabela Nardoni, que foi agredida, asfixiada e jogada do 6º andar de um prédio, foram a júri popular. O pai, Alexandre Nardoni, foi condenado a mais de 30 anos de prisão e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, a quase 29 anos em regime fechado. Outro crime que estampou os jornais internacionais envolve o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, acusado de matar e ocultar o corpo da ex-namorada Elisa Samúdio e ainda sequestrar e manter em cárcere privado o filho deles. O júri popular, neste caso, foi composto por 5 mulheres e 2 homens e condenou Bruno a 22 anos e 3 meses de prisão. Entenda agora o passo a passo de um júri popular. Juiz, promotor, defesa e jurados fazem perguntas para o réu, que tem o direito de não respondê-las. O processo, as provas e as conclusões da promotoria e da defesa são expostos aos jurados. As testemunhas de acusação e defesa depõem nessa ordem. A penúltima etapa é o debate entre as partes, seguido pelos votos dos jurados e o veredito do juiz. Para ensinar a importância do júri popular, a Promotoria de Justiça de Planaltina, cidade do Distrito Federal, em parceria com o Ministério Público, coloca em prática todo ano um projeto onde alunos de escolas públicas assistem aos julgamentos e depois respondem algumas perguntas sobre o que entenderam da experiência. O objetivo é conscientizar adolescentes dos atos criminosos e reduzir a violência dentro de sala de aula. Promotora, como é que surgiu a ideia desse projeto? A ideia surgiu justamente para que as pessoas conheçam o papel do promotor de justiça, porque é muito comum a gente assistir filme, ver julgamentos americanos e achar que aqui no Brasil acontece a mesma coisa, mas o sistema é bem diferente. E essa ideia surgiu de eu fazer alguns plenários
E durante 4 anos eu percebi que tinha pouquíssimas pessoas assistindo e ninguém estava aprendendo nada com aquilo ali, né? Aquela lição de vida. A ideia foi essa, mostrar para os adolescentes que eles não devem praticar crimes para não terminar ali, naquela situação humilhante, constrangedora, sofredora, que é a situação do acusado, né, num tribunal do júri. É importante, doutor Jason, mostrar para a sociedade o funcionamento de um tribunal do júri? Eu acredito que seja muito importante essa iniciativa da doutora Vivian e eu acho que pode trazer algum benefício para a sociedade. As crianças já vão convivendo com essa situação e realmente poderá, no futuro, ser benéfico para essas crianças. Promotora, já dá para a gente perceber os efeitos dessa experiência? Vocês têm algum retorno das escolas, por exemplo? Sim, a gente já pode falar, porque o projeto já dura há mais de 3 anos, é um projeto que começou em Planaltina e que hoje foi adotado como um projeto de todo o Ministério Público do DF. Algumas satélites já estão também se preparando para implantar, né, como Taguatinga, São Sebastião, e a gente vê o retorno nos professores e nos alunos que já assistiram a mais de um julgamento e sempre fazem questão de retornar para assistir. Sempre demonstrando que a experiência foi muito boa, por escrito ou conversando com a gente, né, conversando com os promotores logo após o plenário. E os professores passam bastante para a gente essa ideia também. E é um projeto fácil de replicar também em outros estados? Muito fácil, porque não requer basicamente custo, né? Tem que ter boa vontade. É só boa vontade. Doutor Jason, agora mudando um pouquinho o foco. A preparação de um advogado para atuar perante o tribunal do júri, ela é diferente? Eu acredito que não seja muito diferente, porque o advogado criminalista que atua no júri, naturalmente ele estuda o processo e aprofunda nessa prova, indicando a posição que ele quer para obter um resultado satisfatório. E já o Ministério Público também estuda o processo, naturalmente, e ele canaliza o seu entendimento para, em benefício da acusação, né? Muitas vezes o próprio Ministério Público pede absolvição, né? O Ministério Público não é um órgão acusador, é um órgão fiscalizador e muitas vezes pede a absolvição, né? Aconteceu um fato até interessante, tempos atrás comigo, que o Ministério Público pediu absolvição, eu naturalmente também pedi absolvição, e nesses casos o advogado não tem muito o que falar, se o próprio órgão, o dono da acusação, digamos assim, pede absolvição, que você tem só que concordar. E o júri condenou. E o próprio Ministério Público apelou, porque a decisão seria manifestamente contrária à prova dos atos, nós também apelamos, e foi provido esse recurso, foi a novo júri, e aí sim, novo pedido de absolvição das partes, e foi absolvido. Justiça foi feita, então? Justiça foi feita. Promotora, e qual que é a estratégia? Porque vocês têm um tempo ali para poder apresentar o caso e tentar convencer os jurados, vamos dizer assim. Qual que é a estratégia usada? Bom, a estratégia do Ministério Público é mostrar a verdade que está no processo. Porque se não tiver provas, o promotor de justiça vai ser o primeiro a pedir a absolvição. Como aconteceu no caso. Exatamente. Aqui. Agora, se tiver provas, realmente, né, que sejam uma condenação, o promotor vai tentar ser técnico, vai avaliar os laudos, vai pedir para que sejam ouvidas as testemunhas ali na presença dos jurados, porque é importante que os jurados tenham a percepção deles. O promotor teve o tempo de ler o processo em casa, né, ou no trabalho, e se debruçar sobre aqueles autos e formar a sua convicção. Já o jurado não, o jurado ele chega ali e milhares de informações são despejadas pela acusação, pela defesa, e ele fica às vezes meio perdido. Então é importante que o promotor siga um roteiro e procure ser técnico, né? Sem aquela necessidade de gritos e aquele teatro que a gente vê nos filmes, mas sempre mostrando realmente da forma como as coisas aconteceram. Doutor Jason, a promotora falou aqui dos jurados que chegam sem muita informação. Eles são orientados a não ver nem ouvir notícias sobre o caso durante o julgamento, não é mesmo? Durante o julgamento, o jurado não tem contato com essas notícias externas, tá? Tem contato ali só com
com o julgamento, com as partes, aquilo que é mostrado. Agora, eu gostaria de destacar o seguinte: o jurado, ele tem só um compromisso. Ele tem um compromisso com a sua consciência. Ele julga de acordo com a sua consciência. E por isso que é o júri popular. O júri decide de acordo com a consciência de cada um dos seus membros. Promotora, casos de grande repercussão, como os mostrados na reportagem, por exemplo, são mais difíceis? O júri acaba sendo influenciado de alguma maneira pela comoção da sociedade? Com certeza. Nesse caso, fica mais difícil para a defesa, né? Porque os jurados, antes de tudo, são seres humanos. Então, eles vão ficar tocados com as notícias que são lançadas pela mídia. Como é que faz nesse caso para a defesa, doutor Jason? É mais difícil mesmo? Realmente, quando há um clamor público, no sentido de condenar o acusado, fica mais difícil para a defesa. Mas isso não quer dizer necessariamente que o júri vá condenar, né? Depende da habilidade do advogado, o manejo desta prova, a maneira como era colocada perante o júri. Então, eu não resta dúvida que é mais difícil, mas não é impossível. Agora, em 2008, o Supremo editou uma súmula tratando do uso de algemas. O senhor acha que evitar o uso de algemas quando o réu não oferece risco, isso ajuda a evitar também um pré-julgamento por parte até dos jurados? A própria lei processual determina que em plenário não se algeme o acusado. Só excepcionalmente quando há perigo para a segurança dos que estão ali presentes e do próprio jurado que há essa possibilidade de se algemar. Agora, sinceramente, eu acho que é mais fácil defender um acusado algemado do que ele sem as algemas. Por quê? Porque isso demonstra, digamos assim, um abuso contra a pessoa humana. O sujeito já está preso, já está ali com polícia do lado. Por que algemado? Certo? Eu acho que isso pode até favorecer a defesa. Doutora Vivian, só para a gente encerrar aqui, a gente já falou aqui dos jurados que são orientados a não ver nem ouvir notícias, e eles não podem conversar nem entre eles. Como é que é feita essa votação, então? Não existe uma discussão como a gente vê nos filmes aqui, como a senhora já citou antes? A votação é feita na sala secreta, e onde estarão presentes o juiz, o promotor, o advogado e 2 oficiais de justiça, que serão responsáveis pelas urnas. É entregue uma cédula para cada jurado, uma cédula escrito sim e uma cédula escrito não. E eles são orientados, inclusive, a manusear essas cédulas por baixo da mesa para que realmente haja sigilo absoluto. E eles colocam na primeira urna que passa a cédula com o voto deles, né, pela condenação ou pela absolvição. Depois passa o segundo oficial de justiça e eles colocam a cédula de descarte, né, que eles não vão usar. E depois de votação desse quesito, passa-se o mesmo procedimento para cada quesito que se segue até o final. E se esse jurado não tem certeza do voto, tem um tempo determinado para ele votar ou não? Não, o tempo acabou. O tempo ele foi pensando durante, né, a fala da defesa, durante a fala da acusação, e ao término da réplica, da tréplica, o juiz ainda pergunta se existe algum esclarecimento que possa ser feito antes deles se dirigirem até a sala secreta. Então, quando chegar na sala secreta, não tem mais jeito, tem que decidir. E no próximo bloco, você vai saber como foi criado o Tribunal do Júri no Brasil. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Jason Barbosa, advogado criminalista, e a promotora Vivian Caldas, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eles conversam conosco sobre o Tribunal do Júri. E uma curiosidade, esse tipo de julgamento feito por pessoas comuns foi instituído no Brasil por um decreto de 1822, mas na época o júri era usado para crimes cometidos por abuso na liberdade de imprensa. Só a Constituição de 1824 passou a considerar o júri como uma instituição do judiciário e ampliou a competência para julgamentos. Promotora, hoje a importância do júri é inegável, não é mesmo? É inegável, porque a quantidade de homicídios que a gente vê e o papel da comunidade julgando seus pares, né, representa a democracia. Esse, então, é um modelo democrático de justiça, a gente pode dizer isso. Exatamente.
né, o acusado vai ser julgado pelos membros da comunidade onde ele vive. Doutor Jason, e outros países adotam esse modelo também? É um pouco diferente? Como é que funciona? Não, tem outros países que adotam esse modelo de julgamento até para outros tipos de crime também. Mas o júri, por exemplo, nos Estados Unidos, lá tem o grande júri, essa coisa toda é diferente, totalmente diferente. O nosso é um júri mais focado e com determinação para os crimes dolosos contra a vida. E o que acontece quando o advogado recorre da sentença? Como é que é esse recurso? O recurso, de uma maneira geral, tanto para o advogado quanto para o Ministério Público, ele se funda em 2 ou 3 fundamentos, que é nulidade do julgamento, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e também inconformismo quanto à pena aplicada. São essas 3 condições que possibilitam a apelação. E o tribunal conhece da apelação naturalmente, desde que seja tempestiva, e vai apreciar esses fundamentos. Se for pode anular o julgamento, mandar a novo julgamento, pode cassar a decisão quando essa decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e pode também mitigar a pena quando a apelação é da defesa ou aumentar essa pena quando a apelação for do Ministério Público. Promotora, e pode acontecer do julgamento ser suspenso por algum motivo? Pode acontecer, por exemplo, se os jurados se comunicarem ou se o jurado simplesmente externar uma opinião fazendo caras e bocas, por exemplo, né? Pode ser suspenso e anulado ali aquela sessão. Escolher um novo júri. Aí para ficar para outro dia, para uma outra oportunidade. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância de participar do Tribunal do Júri. Você gostaria de ser jurado e decidir sobre a culpa de um réu? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É muito importante, né? Você dar um depoimento assim e julgar aquela pessoa que fez de mal ao outro, né? A responsabilidade é grande, tem que ser assim, as pessoas selecionadas, né? Não pode ser qualquer um também para ir para um júri popular. Eu acho que tinha que ser umas pessoas assim bem selecionadas, preparadas, pelo menos um pouco conhecedora das leis, né? Para poder julgar, ajudar a julgar, né? Você vai ouvir a acusação, né? Geralmente, a defesa, e você vai ter que fazer uma opinião e vai decidir a vida de uma pessoa. Então a responsabilidade é muito grande. Tem que ter muita responsabilidade mesmo, né? Decidir no futuro mesmo, de alguém que tem que estar bem inteirado do que é mesmo, né? É interessante que uma pessoa comum que tenha uma opinião, escutando, né, a defesa e a acusação, chega a um veredito. Doutora Anvívia, todo mundo fala ali da responsabilidade dos jurados, mas a do promotor também é grande, né? A do promotor é enorme, né? Porque o promotor é quem primeiro vai levar os fatos aos jurados, porque é o primeiro a falar, né? Primeiro fala a acusação, depois a defesa. E essa primeira impressão, primeiro impacto é muito importante. Doutor Jason, e qual é o critério na hora de convocar os jurados? Cada ano é sorteado essa lista, formada essa lista, é publicada. Aqui no Distrito Federal, me parece que é entre 800 e 1.500 convocados. As entidades de classe remetem isso ao juiz, a pedido do juiz, mas é de toda a comunidade. O único requisito para que uma pessoa seja jurada é ter acima de 18 anos, ou 18 anos, ou acima de 18 anos, e também de notória idoneidade. A lei anterior dispensava os maiores de 60 anos. Atualmente não. Então, se a pessoa tem 75, 80 anos, mas está lúcida, pode ser convocada. Promotor, e uma pessoa que tem interesse em participar do júri, ela pode simplesmente se oferecer? Pode se oferecer, mas em geral a administração já fornece, né, o nome das pessoas e a cada mês é feito um sorteio para compor aqueles jurados do mês. E aí, no dia do julgamento, se faz o sorteio de 7 jurados. E como é que funciona o procedimento de escolher quem fica e quem sai? Qual é o critério que vocês usam para olhar ali simplesmente para a cara das pessoas e achar que aquela não vai ser favorável à sua causa ou não? Na hora do plenário, a gente tem uma preocupação muito grande em selecionar jurados
que tenham alguma relação ou com a vítima, né? Por exemplo, se a vítima for mulher, a gente procura pegar juradas mulheres, né? Às vezes o critério é aleatório também. O promotor olha assim, tem um sentimento de que aquela pessoa pode votar, né, a favor da condenação ou não. Ou então pela idade também, a gente vê a idade do acusado. Se o acusado for muito jovem, eu procurava pegar jurados mais velhos, né? Mas em geral eu preferia os jurados mais velhos, porque tem mais experiência. E para o senhor, doutor Jason, qual que é o critério usado? É muito relativo esse critério, né? Depende da sessão, porque dessa lista de 500 jurados, são sorteados para a sessão do júri, para o período daquele mês, 25 jurados. E desses 25, escolhe-se 7. A acusação tem o direito de recusa de 3 jurados, a defesa também de 3, sem justificativa. E poderá haver outras recusas, desde que seja justificada. E a gente escolhe, naturalmente, olhando a pessoa, porque quando o jurado é sorteado, ele levanta e você tem um olhar imediato para aquele jurado, e isso é de acordo com o processo. A experiência de tempos e tempos de júri. Os cabelos brancos é que mostram isso também, sabe? E vocês têm acesso, promotor, aos dados do jurado, ou é simplesmente pelo que vocês estão vendo ali que vocês escolhem? Não, a gente tem acesso à folha penal do jurado, mas na hora ali do julgamento a gente não tem acesso a nada. É um critério bem subjetivo mesmo. Doutor Jason, agora tem gente que gosta de participar do tribunal do júri e acaba se oferecendo, participando várias vezes. Como evitar isso? O juiz, presidente do tribunal do júri, ele tem esta preocupação de sempre renovar aquela lista ano a ano, né? Mas há casos que os jurados eles ficam nessa lista mesmo renovada e pode ser sorteado para o mês. Porque o sorteio daqueles 25 é independente de querer ou não o jurado, né? Mas na lista geral, ele pode pedir para participar mais de uma vez, tal, e o juiz vai decidir isso. E tem alguma coisa que pode impedir a pessoa de participar de um júri? Tem os impedimentos da lei, os mesmos impedimentos do juiz, do promotor, são aplicados ao jurado. Quais são eles? Parentesco com a vítima, ou parentesco com o réu, entendeu? Amigo ou inimigo, enfim, tem vários itens aí da lei que permitem essa possibilidade do jurado não participar daquele júri específico, né? Para promotora, a decisão do júri ela é soberana. O que isso significa na prática? Significa que quem vai decidir não vai ser o juiz, não vai ser o promotor, não vai ser o advogado. Quem vai ser o juiz, ali o juiz do povo, vai ser o jurado. E essa decisão não vai poder ser mudada, só nas hipóteses previamente estabelecidas pela lei, né, nos casos de recurso, como, por exemplo, se a decisão dos jurados for completamente contra a prova dos autos. Os autos falando que deve ser absolvido, né, que as testemunhas, ninguém viu nada, e aí o júri, às vezes, por uma questão de não interpretar direito os quesitos na hora da votação, na hora secreta, vota lá pela condenação, né? Temos um caso aí, então, de uma prova contrária à prova dos autos. Então, essa decisão não vai poder ser soberana, né? Porque seria absurda. Doutor Jason, após o júri decidir que o réu é culpado, como é que o juiz fixa essa pena? Quais são os critérios utilizados? O juiz leva em consideração o que está determinado na lei, certo? As atenuantes, as agravantes, e fixa a pena dentro de um limite determinado pelo Código Penal, certo? Agora, não é o júri que determina a pena. O júri apenas diz se o réu é culpado ou inocente. Mas também o júri pode desclassificar a infração. Isso significa que para uma infração que não seja da competência do júri. No caso, o homicídio foi culposo, por exemplo. E aí quem aplica a pena é o juiz. Desclassificando, o júri não tem mais participação naquele julgamento. E se existe mais de um crime sendo julgado ali, eles podem decidir se é culpado em um, inocente em outro, isso aí não... Pode. Quando há esta possibilidade de uma pronúncia por um delito que seja da competência do júri e um outro conexo, e por isso
é também da competência do júri, vai ser questionado a respeito dos dois. Juiz e o júri pode absolver, pode condenar no homicídio e absolver no outro crime, por exemplo, ou vice-versa. Bom, e para encerrar, eu gostaria que vocês falassem se esse modelo ele ainda é atual ou se ele precisa de mudanças, se ele pode melhorar. Promotora. Eu acho que o sistema é atual porque faz parte do nosso modelo democrático, está na nossa Constituição, né? E agora sempre tem possibilidade de melhorar, né? Talvez melhorando-se o inquérito, para que a gente possa levar um inquérito melhor instruído para o jurado, porque muitas vezes não se tem muita certeza, né? Mesmo com as provas ali, a gente queria uma filmagem, né? Como nos países desenvolvidos, como em Londres, tem câmera em todo canto, ou nos Estados Unidos, aquelas pesquisas de DNA que a gente vê em filme. Então, isso sim poderia melhorar, mas não no sistema, seria no trabalho da polícia, no trabalho do promotor de justiça. No caminho até chegar ao tribunal. No caminho até chegar lá. Doutor Jason, é para o senhor. Eu acredito que ele satisfaz bem aos anseios da sociedade, é a sociedade julgando os seus pares, e eu acredito que a melhor justiça se faz realmente perante o tribunal do júri. Porque o jurado, como eu disse, ele faz o seu julgamento, define a situação do réu de acordo única e exclusivamente com a própria consciência. Eu acho que aí é a melhor aplicação da justiça. Bom, e com essas constatações nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Promotora Vivian, doutor Jason, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!